em especial as irmãs aqui da Igreja Batista Regular Canaã, agradeço pelo convite, agradeço as irmãs de outras igrejas também que estão presentes, também convidadas, né, que não frequentam igrejas, mas que vieram pela temática. Eu agradeço a presença de todas vocês e agradeço aos irmãos que se empenharam e estão se empenhando para a realização desse evento. Ontem nós fizemos uma introdução um pouco mais prolongada sobre o que é saúde mental. Tivemos um bom momento de perguntas e respostas. E eu vi que houve muitas dúvidas e às vezes até uma certa apreensão quanto a essa questão. Toma o remédio ou não toma o remédio? Um livro que eu gostaria de indicar para as irmãs, né, que eu acho que é uma das melhores introduções a essa temática de uma perspectiva cristã, é de um escritor chamado Edward T. Welk, ou Welk. O livro se chama A Culpa é do Cérebro. Né? Então, esse livro vai lidar com essa tensão. Se, de fato, quando alguém tem um transtorno mental, se a culpa é apenas dos efeitos bioquímicos que ocorrem no seu cérebro, ou se há, de fato, alguma culpa ou pecado ligado à própria pessoa em si. E ele vai dar respostas para vários tipos de doenças, para vários tipos de entidades. Por exemplo, no caso de alguém que teve um AVC, ou no caso de alguém que teve um traumatismo craniano, é uma abordagem. Para alguém que tem Alzheimer, é uma abordagem. Para alguém que tem depressão e ansiedade, já é outro tipo de abordagem. Para coisas mais específicas que envolvem algo que a Bíblia condena peremptoriamente, como a homossexualidade, ele também tem uma abordagem quanto a isso. E ele vai mostrar que, no final das contas, as pessoas devem sim procurar consulta, orientação médica, mas elas devem estar cientes de que elas são responsáveis diante de Deus quanto ao seu comportamento, e elas devem consultar o seu coração para ver se ali no interior não há alguma raiz de amargura, algo que está ocasionando ou contribuindo também para aquele transtorno. Hoje à noite nós vamos falar especificamente sobre depressão. Depressão clínica, uma figura geográfica, né? Uma depressão, então, é quando no relevo nós temos então uma área de terra que está abaixo da superfície. E aquela depressão é exatamente o contrário do que seria uma elevação ou uma montanha. E essa depressão deixa alguém lá embaixo, em um ambiente escuro, muitas vezes, sem enxergar bem e sem perspectiva de saída. Eles pegam essa figura geográfica e trazem a figura para o ambiente em que nós podemos ver a questão das doenças mentais. Um texto que eu tive vontade de ler ontem, mas que hoje surgiu a oportunidade, não da depressão em si, mas ainda da questão das medicações, Romanos 14. É lógico, eu vou fazer uma aplicação que não tem ligação direta com o texto. Tá? O texto está falando de alimentação, de dias, de práticas ligadas a questões dos judeus em relação aos gentios. Mas a gente pode fazer uma aplicação. Diz lá, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Eu penso que de uma maneira bem distante, mas tomando esse texto como embasamento, a gente pode aplicar isso também a pessoas que têm posicionamentos diferentes quanto à questão da psiquiatria. Ou seja, tem irmãos e irmãs que tomam a medicação, ou tem parentes que tomam, e acreditam que todas as pessoas poderiam se beneficiar dos remédios. E até estimulam outras a procurar um tratamento psiquiátrico ou um tratamento com psicólogo. Existem, porém, irmãs e irmãos que têm receio do remédio quanto a efeitos colaterais, não conhece bem, tem medo de iniciar o remédio, tem medo de se tornar dopado, e aí a pessoa evita a medicação.
Eu creio que esse texto pode nos dar uma orientação quanto a isso. Olha, o teu irmão toma medicação, não o julgue, achando que ele é fraco porque toma um remédio controlado. O teu irmão não toma medicação, também não o julgue, achando que ele está desprezando a ciência e é uma pessoa que não está contribuindo para a sua própria saúde, né? Não o julgue nesse sentido, não sejamos rápidos para julgar alguém, porque muitas vezes o seu amor, o seu cuidado, a sua orientação pode fazer com que esse irmão possa ter uma nova perspectiva. Mas se nós já chegamos julgando a pessoa, ou mostrando que ela está errada logo de cara, talvez a gente não vai conseguir ganhá-la. E eu penso que essa sensibilidade é algo útil nesse tema, que agora que essa controvérsia está chegando nas nossas igrejas batistas regulares. Esse debate está se acirrando de uma maneira mais prática e mais proeminente agora. Por quê? Porque todo mundo, hoje em dia, está tendo, vamos dizer assim, manifestações dessas doenças, principalmente depois da pandemia. Manifestações de tristeza, manifestações de ansiedade. Isso gerou uma certa celeuma em procurar tratamento psiquiátrico e celeuma também em dar o remédio para minha vizinha, para minha amiga, para minha empregada, para minha patroa, porque eu tomo e fez bem para mim, com certeza vai fazer bem para ti também. Não são poucos os pacientes que chegam no consultório e a gente já sabe que toma um remédio, porque ele mesmo diz, não, comecei a tomar porque a minha mãe toma amitriptilina, eu estava me sentindo depressiva também, eu comecei a tomar também o remédio. Não são poucas as pessoas que fazem isso, né? Então, uma medicação deve ser começada, iniciada, com orientação médica, e não porque alguém disse que deveria começar. Mas eu pego esse gancho, e talvez no momento de perguntas e respostas a gente volta para isso, essa questão do debate entre se tomar e não se tomar a medicação, entre fazer um acompanhamento psicoterápico e não se fazer, mas agora eu quero focar na depressão propriamente dita. Nós temos aí alguns critérios hoje, na medicina, para que alguém seja considerado alguém portador de um transtorno depressivo mal maior, pelo DSM-5, que agora foi revisado. A evolução da doença tem que ser de 2 semanas, pelo menos. E você tem que ter pelo menos 5 dos sintomas dessa categoria de 9. Sendo que, dos 2 primeiros, você tem que ter pelo menos um dos sintomas. Humor deprimido e anedonia, falta de prazer. Então você tem que ter pelo menos um desses 2. Humor deprimido ou falta de prazer, de vontade de fazer aquelas coisas que antes te davam prazer e agora não te dão mais. Eu sempre gostava de ir no cinema, hoje em dia pode me chamar 1000 vezes, eu não estou nem aí, eu não tenho mais vontade, não me sinto mais alegria em ir ao cinema. Eu tinha tanta vontade de ir para a praia. Sempre, de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, eu ia para Fortaleza. Né? O paciente chega dizendo no nosso consultório. E agora, podem me chamar, pode fazer a excursão que for. Eu não tenho mais vontade de fazer essas coisas. Então, aquilo que me dava prazer antes, hoje não me dá mais. Hoje eu não tenho mais vontade, não sinto mais vontade de fazer tais coisas. E pelo menos 4 desses aqui de baixo. Perda ou ganho de peso, ou aumento ou redução do apetite todos os dias. Outro sintoma, insônia, dorme pouco, ou hipersonia, dorme muito. Agitação ou retardo psicomotor, a pessoa fica agitada. Muitas vezes confunde até com síndrome do pânico. Mas ela pode ficar muito agitada ou pode ficar muito reprimida, retraída, quietinha. Ela pode ter também fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Uma pessoa que se sente extremamente cansada, com falta de energia, com falta de coragem. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, e aí a confusão com o TDAH pode ser apenas uma expressão da depressão, ou indecisão, quase todos os dias. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva. E 9,
pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, mas pensamentos sobre morte. Você fica pensando na morte por dias, às vezes várias vezes no dia. Então, se você tiver pelo menos 5 desses sintomas, sendo um dos 2 primeiros, você pode ser enquadrado no diagnóstico de depressão. E se você tiver esses sintomas por pelo menos 2 semanas, 15 dias. Também não pode se confundir depressão pelo DSM ou pelo Manual de Psiquiatria, os psiquiatras também seguem o DSM-5 e o CID-11, que é o Código Internacional de Doenças. Se você, por exemplo, não pode confundir depressão com luto. Nem todo luto é a expressão de uma depressão. Então, alguém morre na família, ela fica enlutada, ela fica triste, ela chora. Muitas vezes, ela fica fora de si. E depois ela vai se acalmando. Então, é o natural do processo de luto. A dor, a tristeza, o choro excessivo, a negação da morte daquela pessoa, até que chegue às fases futuras do luto de aceitação. Mas enquanto isso não se resolve, é natural que a pessoa sinta-se triste. E isso não é necessariamente depressão. Então, não há necessariamente a necessidade mesmo de você entrar com uma medicação antidepressiva para alguém que está enlutado, a não ser que essa pessoa desenvolva esses sintomas aqui. Por quantos dias? Por pelo menos 15 dias. Tá? Então, esse é um dos critérios. Como é que a pessoa se sente? Primeiro, que depressão é um fenômeno negligenciado e muitas vezes até combatido por nós. E muitas vezes até menosprezado. Ou seja, quem tem depressão, para muita gente, é alguém que é fraco, é alguém que está em pecado, e às vezes tem pecado, como a gente falou ontem. Mas antes da gente mensurar isso, é preciso entender como o fenômeno se manifesta. Eu não posso julgar um fenômeno antes de vê-lo manifestado. Eu não posso julgar alguém antes de saber o que é que está ocasionando aquilo, como aquilo começou. Então, antes de julgar, é primeiramente saber como a pessoa está, o que ocasionou aquele estado, por que ela está triste daquele jeito, quando foi, em que circunstâncias. Spurgeon, por exemplo, eu indicaria também o livro A Depressão de Spurgeon, de Zex Wein, falei ontem dele. Spurgeon começou a ter sentimentos de depressão, primeiro porque ele tinha gota. Então, algumas doenças favorecem o surgimento da depressão. Gota é uma delas. Né? Então, a pessoa tem um ácido úrico elevado, e aí ela começa a ter dores nas juntas, pode atingir o coração. E aquelas dores excessivas contribuem para que a pessoa manifeste-se triste. Spurgeon, além disso, de ter gota, uma vez ele estava pregando, ele era um grande pregador, talvez o maior pregador de língua inglesa, pregando para um grande público, milhares de pessoas aglomeradas no auditório. E alguém, talvez por inveja, não se sabe por quê, alguém gritou lá do fundo, fogo, está pegando fogo o ambiente. E foi aquela celeuma, Spurgeon estava pregando, e todo mundo se levantou e saiu correndo. E nisso, algumas pessoas foram pisoteadas e morreram naquela noite. Spurgeon ficou extremamente triste e pensou em desistir de pregar. Por quê? Por causa que aquele fenômeno o afetou profundamente. Ele se sentiu culpado pela morte daquelas pessoas. E futuramente, muita gente ainda tentou atribuir a ele a morte. Os jornais de Londres, na época, tentaram atribuir aquela morte a ele. E a sua esposa o ajudou e o auxiliou naquele momento. Mas ele conviveu com essa lembrança em sua mente por toda a sua vida. E ele conviveu com tristezas profundas e depressão profunda por muitos momentos do seu ministério. Qual é a sensação de alguém que está assim? Assim como uma pessoa tem apendicite, tem uma pedra na vesícula, o fenômeno da depressão também pode ser expresso. E existe depressão de cunho espiritual, mas existe também manifestações de depressão de cunho físico. Antes era chamado de melancolia. Hoje
transtorno depressivo mal maior, CID-F32, o Código Internacional das Doenças. Algumas pessoas dizem que, pela depressão, como é que elas se sentem? Por exemplo, lá em Dante, num dos seus livros, A Divina Comédia, um personagem diz o seguinte: em meio à jornada da vida, descobri-me em uma escura floresta, pois havia perdido o rumo certo. Essa é a sensação, perdi o rumo, não sei mais encontrar o caminho, não sei mais achar o fio da meada, eu estou fora de mim, eu estou fora da realidade, eu estou fora da sociedade, eu não sei mais como dirigir a minha vida, eu estou perdido, eu estou perdida. Esse sentimento vem para quem tem depressão. Numa consulta médica, quem é você? Aí a pessoa responde, o que é que o senhor quer dizer com isso? Quando você olha para dentro de si mesma, quem é que você vê? Aí a paciente respondeu, eu não sou ninguém, eu não vejo ninguém, eu não sou ninguém. Autodepreciação, uma sensação de inutilidade, é um dos sintomas, é um dos critérios da depressão. Outro paciente disse, ouvi o meu grito no silêncio ecoar e penetrar minha alma vazia. Um grito silencioso que penetra uma alma oca. É essa a sensação de alguém que tem depressão. Spurgeon disse, eu poderia chorar durante horas como uma criança, mas ainda não saber por que estava chorando. Às vezes, quem tem depressão, chora, tem tristeza excessiva, mas de onde é que está vindo essa tristeza? Minha família está bem, eu estou bem, estou ganhando bem, estou no meu trabalho, por que eu estou triste? Às vezes a pessoa não sabe explicar de onde vem aquele sentimento. Abraham Lincoln disse certa vez, eu sou agora o mais miserável dos homens. Se aquilo que sinto fosse distribuído igualmente a toda a família humana, não haveria um só rosto alegre sobre a terra. Eu não sei dizer se há algum tempo estarei melhor. Eu pressinto tenebrosamente que não. Permanecer como estou é impossível. Parece-me que terei de morrer ou então melhorar. E é por isso que alguns, tendo aquela angústia tão forte, não vendo melhoras, em que é que eles pensam? Na morte, em se matar. É uma das manifestações da depressão. Mas e o que a Bíblia fala sobre isso? Porque naquele tempo não havia antidepressivo. Será que havia alguma alternativa? Ou será que na época da Bíblia as pessoas também tinham esses sentimentos? Tinham esses pensamentos? Ou isso é coisa da nossa cultura moderna? As pessoas se entristeciam também. As pessoas também ficavam chorando. Abre comigo no Salmo 42. Tem ali um dos filhos de Corá que ele tem essa sensação. E não é uma sensação qualquer, é uma sensação de grande abatimento, de grande sofrimento. Salmo 42. Olha aí, no verso 1 mesmo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então ele começa dizendo, olha, eu tenho sede de Deus, a minha alma anseia por Deus, é como uma corrente de água, aquela corça que vai pulando atrás de águas, água potável, água para beber, assim também a minha alma quer se saciar em Deus. Eu preciso desse Deus vivo. Mas esse salmista, que era um cantor, ele disse, quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele está exilado, está longe de casa, a cidade está destruída. E aí ele passa a mostrar como é que ele está por dentro. Verso 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Então não está comendo direito e não está dormindo direito. Além disso, ele está chorando muito, porque o que alimenta é isso. E há uma ironia aqui no texto. A corça busca água. Qual é a água que ele tem aqui? A água das lágrimas. Né? Continua. Dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Não bastasse o sofrimento, vem o inimigo e diz, cadê o teu Deus? Você não disse que tem Deus? Você não disse que é crente, irmã? Como é que você tem depressão? Você quer me convidar para ir na sua igreja? Você quer me falar de Jesus Cristo que liberta a pessoa?
Aí você vem fazer isso para mim e está com depressão? Mas eu não quero o Deus seu, não, que dá depressão para você. Os ímpios podem chegar para nós e passar isso na nossa face, na nossa cara. E aí, a resposta dele não vem aqui nesse versículo, mas lá no Salmo 115, quando ele diz, olha, onde é que está o teu Deus? E aí o salmista responde, o meu Deus está no céu e tudo faz como lhe apraz. E se ele quer que eu esteja abatido agora, eu estou abatido porque assim o Senhor permitiu, assim o Senhor quer. Isso faz parte do seu plano. Mas ele continua dizendo das lembranças que ele tinha. Olha aí, verso 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembra das festas, das celebrações de Israel, dos cultos celebrados a Deus em Israel, com alegria, com júbilo. E lá ele não tem, porque agora o templo de Israel está destruído. A cidade de Jerusalém está destruída. Ele está longe de Jerusalém. E é por isso que eu costumo atribuir a depressão como se fosse um exílio. Alguém é retirado da sua casa, da sua cidade, do seu país, levado para um lugar longe, o seu país é destruído e essa pessoa começa a sofrer naquele país e ser humilhada. Vamos pensar nos venezuelanos, que vêm para o Brasil, que atravessa a fronteira da Venezuela, lá da Venezuela com o Brasil, lá em Roraima. Vem porque estava passando fome, vem porque não tinha comida. Vem porque queria sobreviver atravessando uma floresta grande. E a sua terra sendo massacrada, sendo destruída. Ele chega aqui no Brasil humilhado, sem dinheiro, sem posses. Alguns ajudam, outros menosprezam, outros brincam, outros zombam. E alguns até dizem, vai lá pedir apoio ao Maduro. Vai lá para o Maduro te alimentar, porque o Maduro está comendo picanha, está comendo carne boa lá na região oriental. E você está comendo o que aqui no Brasil? Se não as nossas migalhas. Tem gente que fala isso. E talvez nós tenham pessoas que olham para nós quando a gente sofre, quando a gente fica desempregado, quando a gente fica triste, quando a gente fica doente, quando a gente perde um parente, e que vem para nos tentar, e tentar nos humilhar, e tentar perguntar, cadê o teu Deus agora? Que está te fazendo sofrer? Tu não tem Deus, não? E aí foi o que aconteceu com esse salmista aqui. Ele lembra então desse tempo. E aí ele faz uma pergunta no verso 5, a gente vai ficar só até aqui, porque tem outros textos para a gente ver também. Por que estás abatido, ó minha alma? Alma abatida é uma expressão boa, similar com uma metáfora para a depressão. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olhando os critérios que eu disse de depressão, esse salmista aqui está ou não está manifestando os critérios de depressão clínica do DSM? Está. Humor deprimido, choroso, não se alimenta direito, né? É alguém que certamente tem pensamentos de morte, está ligado a pensamentos de morte, né? Está extremamente triste, né? E nessa situação de humilhação, tende a se menosprezar. Aí ele vai dizer, por que você está abatido, a minha alma? Por que você está se autodepreciando? Por que você está para baixo? Ele nos traz uma chave muito importante aqui. Porque ao invés dos sentimentos de fraqueza, de tristeza, de depressão, dominarem a pessoa, quem faz perguntas a essa alma é ele. É como se ele estivesse falando com essa parte triste dele da alma. E ele sai um pouquinho e vem conversar consigo mesmo. Espera aí, você está triste? Vem cá, minha alma. Por que você está triste? Estão zombando de ti? Você está longe? Você não tem mais o templo? Você não está mais louvando? Espere em Deus, minha alma. Nós não somos crentes? Espere em Deus, nós ainda vamos louvá-lo. Nós vamos sair dessa situação uma hora ou outra. Eu vou louvar o Senhor, a Ele que é o meu auxílio e o meu Deus, mesmo eu aqui no exílio. Quando alguém, um crente, um adorador está com depressão, ele deve
falar com a alma dele e não deixar a alma dominá-lo. Ele deve falar e dirigir-se à alma triste e não a alma triste à sua fé, à sua condição de cristão. E aí temos mais um texto, além desse, e eu quero mostrar outro salmista com tristeza no coração, no Salmo 77. Verso 1, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Ele está aqui com um quadro clássico de depressão que a gente vai ver depois. Mas o que é que ele está fazendo aqui no início do verso? Verso 1, ele está clamando a Deus, ele está buscando o Senhor, ele está orando. E ele não se cansa de buscar o Senhor, não se cansa de adorar o Senhor, porque ele está numa situação extremamente difícil. A minha alma recusa consolar-se fora de Deus. Eu quero uma resposta de Deus, eu quero que Deus me atenda. E aí ele diz, lembro-me de Deus, verso 3, e passo a gemer. Então ele está gemente, ele está sofrendo. Medito e me desfalece o espírito, ele está com humor deprimido. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou. Ele está com insônia, que nem posso falar. Está retraído. Né? Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos, de noite indago meu íntimo e meu espírito perscruta. Está vendo como o depressivo sempre está lembrando dos momentos bons do passado? Sempre está olhando o que aconteceu de bom ali no passado e olhando para a sua condição difícil agora, ele vai perguntar para Deus. Qual é a pergunta que ele faz aí? Verso 7. Rejeita o Senhor para sempre? Tem até uma expressão que se repete ao longo dos Salmos. Até quando, Senhor? How long, O Lord? Até quando, Senhor? Tem até um livro do Carson falando sobre isso. Até quando, Senhor? Falando da teologia do sofrimento. E aí, ele vai fazer várias perguntas ao Senhor. E aparentemente, nesse lamento, parece que ele está colocando em xeque o seu Deus. Mas é que a angústia está tão grande que ele está derramando a sua alma em lamento ao seu Senhor. Eu e o pastor Roque escrevemos um livro chamado A Soberania Humana e o Livre-Arbítrio de Deus. E lá nós declaramos que o lamento é a adoração e a expressão de uma fé perseverante, mesmo quando Deus parece ausente, distante e insensível. Mesmo nessas horas, o cristão tem o dever de adorá-lo e de buscá-lo. Porque parece-me aqui que para esse salmista, Deus estava longe. Deus não estava atendendo. Deus não estava expressando seus atributos. Olha o verso 8. Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno. O que é que ele está fazendo? Ele está lembrando do que ele sabe sobre Deus. Mas até para ele lembrar de algo que ele sabe sobre Deus, ele tem que conhecer a Deus. Ou na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Dependendo do autor, ele vai dizer que essa destra muda em relação a ele. Ou seja, mudou-se a destra do Altíssimo porque ele não é mais a minha destra, não é mais a minha força, não é mais a minha segurança. Outros autores vão dizer que mudou-se a destra do Altíssimo, é no sentido de que agora eu vou mostrar a destra do Altíssimo, que aparentemente está longe, mas cuja destra está firme. Né? Eu tendo a crer que a primeira opção faz mais sentido com o texto. Parece que Deus está longe. Aí ele vai fazer uma coisa, ele vai recordar os feitos de Deus, e ao recordar os feitos de Deus, do fato de como ele livrou Israel, que também teve depressão, Moisés que teve sofrimentos, e como ele foi fazendo isso, maravilhas, ele começa então a se animar. Ele começa então a se alegrar. E ele relembra no verso 20, o teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. E assim como tu conduziste o teu povo
como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão, o Senhor ainda conduz a mim hoje. Então, lembranças do passado podem nos fazer ver quem Deus é e podem nos fazer meditar de que esse Deus, que é misericordioso, que é gracioso, que tem uma aliança com a sua igreja, pode nos amparar no momento de depressão. Mas é possível que um crente tenha depressão. O crente do Salmo 42 teve. O crente do Salmo 43 teve, que é o mesmo. O crente do Salmo 77 teve. Nós vamos ver Elias manifestando também depressão. E o que temos ao longo desses textos são pessoas expressando adoração no momento de lamento. Então, uma sugestão para as irmãs. Quando esses sentimentos abaterem a sua alma, quando essa tristeza inesperada chegar sem uma causa aparente, começa a lembrar quem Deus é. É a saúde mental e a teologia o tema, né? Se a gente tem depressão, se a gente tem sentimentos de tristeza excessiva, quem é Deus? Ele é um Deus misericordioso. Ele mesmo diz lá em Êxodo 34, eu sou Deus misericordioso, compassivo, sou Senhor, Senhor, esse é o meu nome. E quem eu sou? Misericordioso, compassivo, justo, benigno, que não mantenho para sempre a minha ira, mas que sou longânimo. Esse é Deus. Eu estou muito triste. Antes de procurar qualquer pessoa, procura o teu Deus. Teu quarto, a tua casa. Chora diante dele. Não chora apenas para jogar para fora a tua tristeza. Não chora apenas para extravasar aquela angústia que está te apertando. Chora para o teu Deus. Senhor, estou aqui, acabada, angustiada, triste, sem ânimo. Por que eu estou assim, Senhor? Se eu sou tua filha, se o Senhor é gracioso, se o Senhor me salvou. E começa a fazer isso, e até perguntando, fazendo perguntas, procurando solução. Até quando, Senhor, isso vai acontecer? Por que isso está assim? A minha família aparentemente bem. Ou se a família está ruim, até quando, Senhor? Teve um irmão que perdeu a filha num acidente, perdeu a filha em um acidente, e ela era jovem, tinha 20 e poucos anos, estava na faculdade. E esse irmão entrou em depressão profunda. Começou a tomar medicações, mas ele começou a melhorar mesmo seu espírito quando o Senhor o visitou por meio da palavra de Deus. Quando irmãos chegaram com ele e apresentaram a situação de um adorador que passa por tristeza excessiva. Eu quero ir para um último texto, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Deus está parecendo aqui alguém que está abatendo esse guerreiro, esse Geber, né? Esse guerreiro vitorioso. Quando ele diz aí em Lamentações 3:1, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Esse aqui é o guerreiro que era para estar defendendo Israel. Mas como é que está a cidade de Jerusalém na época do cerco de Nabucodonosor? Está sitiada. 18 meses sitiada. Ninguém entra nem sai. Não pode entrar comida, não pode buscar comida fora. Já não havia comida na cidade. As pessoas estavam morrendo, pragas. O rico estava pobre na sarjeta, pedindo esmola, junto com o pobre também. Às vezes, para quem tem pouca condição, e diz, é melhor que a economia logo acabe, todo mundo fique pobre mesmo, para esses ricos pararem de luxar. Não deseje isso não, irmãos. Isso é uma coisa tenebrosa quando um país entra em opressão, entra em crise. Não é algo para se desejar, somente porque o rico está bem e eu quero que ele caia, mesmo que a gente caia junto com ele. Isso aí é masoquismo, né? É querer apanhar junto também de tabela. Olha o que as mães estavam fazendo com os filhos, 4:10. As mãos das mulheres outrora compassivas cozinharam seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Aqui não foi psicose, aqui foi a fome que levou mulheres a cozinharem os seus filhos
e os comerem. Uma mãe não faz isso com a criança. Uma mãe é para acolher, uma mãe é para amamentar, uma mãe é para lutar até o último momento. Mas a opressão era tão grande nessas mulheres, por conta dos pecados dos seus pais, e por conta dos pecados deles também, que elas chegaram a fazer isso aqui. Como é que está esse guerreiro, então, que era para estar protegendo a cidade? Não tem mais exército, o exército está acabado, está aniquilado. Lá fora tem um baita de um exército babilônico. As pessoas estão pobres, os muros estão derribados, o templo está quase caído. Como é que esse guerreiro se sente? Sente que há ali um Deus. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. O que é que Deus está fazendo com ele? Apresentando o seu furor, manifestando o seu furor, manifestando a sua ira, aquele guerreiro. Deveras, ele volveu, verso 3, contra mim a mão. Deus movimentou a sua mão contra esse guerreiro, contra esse homem que viu a aflição do Senhor, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Sensação de fadiga, sensação de fraqueza, sensação de inutilidade. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Está com dores. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, uma sensação de que não há saída. Como os que estão mortos para sempre. Eu sou um morto-vivo. Ele está se sentindo um morto-vivo. Não tem como não vir sensação de morte, né? Fez-me habitar. E verso 7. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Deus é um opressor. Deus o abateu, Deus fez o seu corpo ficar sem energia, Deus tirou o vigor físico, Deus colocou doença, Deus o prendeu, ele está oprimido, encarcerado em si mesmo. Agravou-me com grilhões de bronze. Mas esse Deus que se apresenta como opressor, na mente dele, piora um pouco adiante. Aí, verso 8. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. Não tem saída, Deus fechou. Onde eu ia sair, ele colocou um montão de pedra na frente. E o caminho que eu ia está torto, não tem onde chegar, um caminho sem saída. Eu estou, então, amargurado porque Deus não me ouve. Chega o meu clamor até lá, mas ele não me ouve. Ele continua. Verso 10. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Como é que ele está vendo Deus aqui? Não apenas como um opressor, mas como um animal feroz, pronto a devorá-lo. Deus se transforma na imaginação do guerreiro em alguém opressor e alguém que é um animal feroz que está pronto a devorá-lo. Continua, verso 11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Mas agora Deus vai se apresentar como um guerreiro implacável. Verso 12. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Ele colocou o arco, colocou a flecha, apontou e vai atirar contra o guerreiro. O próprio Deus guerreando contra o seu guerreiro. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. E isso gerou o que para ele? Escárnio, motivo de escárnio, motivo de sarcasmo, motivo das pessoas zombarem. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. Olha, o cara que era para estar defendendo o seu povo, olha como é que ele está. Está acabado, está destruído. E a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Eu queria comida, mas o que Deus me deu foi amargor, absinto, coisa amarga mesmo. Fez-me quebrar com pedrinhas de areias os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma e eu esqueci-me do bem. Pessoa com depressão profunda, ela se esquece de que há um bem. Ela se esquece de que Deus pode reverter. Ela não consegue ver esperança em canto algum. E essa pessoa está assim. Mas ele é crente.
E olha o que é que ele vai dizer mais adiante. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Parece um sinal de incredulidade. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais alegria. Mas quando ele diz isso, logo depois, olha o que é que ele diz no verso 19. Lembra-te, aqui ele está se dirigindo a Deus. Ele parou de falar de como ele se sente, de como ele vê Deus, e agora ele se dirige a Deus. Verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Senhor, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas eu só sinto tristeza, amargura, absinto, coisas ruins dentro de mim. Eu vejo o Senhor como alguém que está me ferindo, me oprimindo, que está a ponto de me devorar, que está a ponto de passar uma flecha no meu coração. Mas, Senhor, olha o que é que ele vai dizer no verso 22. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele começa a adorar do nada. Ele estava reclamando, mas daqui a pouco ele volta a si e relembra de quem ele é. O que que ele é? É um adorador que crê no Deus vivo, que mesmo no meio da mais profunda tristeza e da mais profunda desgraça da nação de Israel, ele olha para aquele Deus que é misericordioso, que é compassivo e que tem uma aliança com o povo. Ele sabe que Deus prometeu que se o povo não fosse fiel, iria exilado, iria perecer. E ele passa então a dizer no verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, mesmo vindo essas lembranças, querendo me afastar da realidade de Deus, que ele é opressor, que ele é mau, que ele é um guerreiro que quer me vencer, que ele é um animal que quer me comer, a minha porção é o Senhor e é nele que eu vou esperar. E o Senhor é bom para os que esperam nele. Ele não é mau, não. Ele não é um Deus mau. Ele é um Deus bom para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. 3 exemplos. Eu poderia citar Jó e tantos outros, mas eu quero dar esses 3 exemplos de adoradores que no momento de lamento e de tristeza puderam confessar a Deus a sua angústia, puderam chorar ao Senhor e puderam lembrar de quem Deus é. E ao lembrar de quem Deus é, puderam ter esperança, mesmo no meio do sofrimento intenso. Eu quero concluir com um caso clínico. A gente pegou esses 3 textos e vimos 3 atitudes de adoradores no meio da depressão, no meio da tristeza profunda. Depois, hoje à noite, quando você chegar em casa, leia o Salmo 88. E você vai ver que o caso desse salmista ainda foi pior, né? Eu sei que as irmãs fizeram a tarefa de ontem, né? O pastor Carlos disse que a tarefa de ontem era comprar um caderninho, e já estão anotando aí aquilo que mais chamou a atenção das irmãs durante essa palestra, né? Então vão anotando. Depois, na hora das perguntas, a gente vai interagir. Mas o Salmo 88, a lição de casa aí para o caderninho, é você ler esse salmo e ver a angústia que perpassava a alma daquele homem. Etão Ezraíta. Uma angústia tremenda, mas como aquele homem se sustentou em fé, mesmo sofrendo já na velhice. E essa tristeza é durante a vida toda que ele passou. É possível que um crente tenha oscilações de emoções desde o começo da sua fé até o final. O que vai determinar o seu comportamento pecaminoso é a reação que ele vai ter a essas emoções. É a forma como ele vai sondar o coração dele e perguntar: o que é que está acontecendo aqui? Há algum pecado oculto? O salmista disse: Senhor, livra-me dos pecados que eu desconheço. E a nação de Israel fazia votos, fazia holocaustos para os pecados desconhecidos também. Nós, muitas vezes, não confessamos nem os que a gente sabe que a gente comete, e nem os que a gente sabe que a nossa mente está tentada a fazer. Muito menos iremos em busca daquelas sensações mais profundas que talvez estejam em nossa alma. Eu estive num curso de aconselhamento recentemente.
E a experiência daquele conselheiro foi muito similar à minha, em proporções menores. Ele morou no Rio e depois foi lá para o Rio Grande do Sul. E lá no Rio ele estudou com um homem muito importante. E ele foi para o culto, pregou um sermão maravilhoso. Quando chegou em casa, os irmãos que estiveram lá no aconselhamento viram essa história. Chegou em casa e estava feliz. Poxa, que sermão, obrigado, Senhor. A tua glória foi manifesta, o teu povo está alegre. Eu estou alegre. Preguei um bom sermão. Aí terminou o culto, eu vou assistir aqui o Fantástico. Aí ligou a televisão no Fantástico. Na época, então, lá da Lava Jato, alguém vai aparecer opinando se Lula deveria ser ou não preso. E quando ele foca na TV, quem é que aparece? Um grande desembargador do Rio de Janeiro, que vai dar a sua opinião. Ele disse que foi como uma tristeza profunda tomando conta de todo o ser dele. Aquele pregador. Por quê? Porque aquele desembargador que vai falar para o Brasil inteiro no Fantástico era o seu colega de turma, na época do colegial. Era a pessoa com quem ele disputava para tirar a maior nota. E agora, aquela pessoa era o quê? Era um desembargador. Estava famoso, estava conhecido no Brasil todo, estava falando no Fantástico. E ele? E ele até brincou, né? Um pregadorzinho aqui, lá no Rio Grande do Sul, bem longe, sem ninguém conhecer. Ele disse que aquele sentimento minou o coração dele e trouxe o quê? Tristeza profunda. Ele estava feliz, tinha acabado de pregar, mas foi só ver o amigo dele em posição de evidência que ele ficou triste. O que é que aquilo revelou do coração dele? Talvez que ele não estava tão satisfeito assim. Talvez que houvesse inveja no coração dele. E talvez isso acontece com a gente também, né? Eu estudei no meio, na minha cidade, com uma turma de uns 20 alunos. E de lá surgiram muitos médicos, surgiram dentistas famosos, dentistas que estão muito bem na sua profissão. E o Instagram pode ser uma bênção para nós, mas se o nosso coração não estiver no Senhor, ele pode ser uma fonte de amargura e de tristeza, ao ver o sucesso dos nossos sendo manifesto, dos nossos conhecidos. E eu vi lá o meu colega viajando para os Estados Unidos, viajando para a Europa, ostentando, comendo em restaurantes luxuosos. E eu me lembrando que eu cheguei a dar aula para ele, na época do pré-vestibular. Né? Eu estou falando de mim agora, tá? E ele é um cirurgião muito famoso. Né? É um amigo meu que eu tenho muita estima. Mas na hora que eu vi aquilo, qual foi a sensação que eu tive? Quem merecia estar ali era eu, não era ele. E essa sensação de inveja profunda no coração, ou de merecimento próprio, ou de autocomiseração porque o outro conseguiu e eu não, pode ser o gatilho que vai desencadear o quê? Depressão. E de repente a depressão não foi fruto meramente de uma atividade física, mas de pecados ocultos, bem guardados no seu íntimo, que se manifestam lá na frente. Como está o teu coração? Você se alegra com a alegria dos outros? Você se alegra com a vitória dos seus amigos? Ou essa vitória te abate, te deixa para baixo, te deixa confuso? Você está ganhando pouco, a sua colega está ganhando muito? Você não é reconhecida no trabalho, a sua amiga é reconhecida? Você é mais inteligente que ela, mas quem recebe os louros é ela. O que fazer quando chegar essa situação? Primeiramente, pedir perdão a Deus, se o nosso coração não está satisfeito nele com o que temos. Nós temos tanto, irmãos, tantos bens, tantas coisas, e que se o Senhor um dia quiser nos colocar numa viagem dessa, num lugar, no ideal desse que a gente sonhou, Ele vai pôr. Mas se Ele não quiser colocar, nós devemos estar satisfeitos com o que o Senhor tem feito em nossas vidas. É difícil? É difícil. Não é fácil. Não é fácil estar satisfeito quando a despensa está vazia, quando a geladeira está vazia. Não é fácil estar satisfeito quando o filho está doente, quando o filho sofre. Não é fácil estar satisfeito quando o casamento não vai bem. Mas o Senhor pode te alegrar e satisfazer o teu coração. Termino com a história de Sarah e Clark. Sarah teve depressão pós-parto.
Essa história está no livro Aconselhamento para Casos Difíceis, do Heath Lambert. É um livro que eu também posso estimular as irmãs a lerem depois. Né? Aconselhamento para Casos Difíceis. E lá, Sara tem o seu bebê, está muito feliz, eles são crentes fervorosos na igreja do pastor Lambert. Mas aí o que é que acontece? Ela, depois que ganha o bebê, começa a ter tristeza excessiva, começa a ter fúria e começa a ter sentimentos de raiva com o bebê. Ela está dormindo tarde, ela não está conseguindo dormir direito, ela está agitada, ela está ansiosa, e ela olha para uma faca que tem na cozinha e pensa, eu vou cortar os pulsos dele e depois eu vou me matar. Foi isso que ela pensou. E quando ela faz isso, ao invés de fazer isso, essa tragédia, o que é que ela faz? Ela liga para o marido, porque ela confia no marido. Clark, vem aqui, porque eu estou com sentimentos muito estranhos. O marido sai do trabalho, vem para casa, olha para a mulher naquela condição e diz, vamos agora procurar o nosso pastor. Graças a Deus, né, pastor Carlos, que tem crentes que no momento da dificuldade procuram seu pastor. Pastor com boa teologia, um pastor com bons conselhos, um pastor com sabedoria acumulada, um pastor temente a Deus, pode ser uma bênção no meio de um rebanho que sofre. Pode ser uma bênção no meio de ovelhas que estão padecendo com transtornos mentais, inclusive graves. Pois ele vai até lá o pastor. E eles choram, mas choram de desespero diante do pastor. Quando ele liga para o pastor está com a agenda lotada, porque geralmente, quando alguém liga para o pastor, ele tem umas 3 visitas para fazer naquela tarde, ele tem um sermão para preparar, ele tem muitos estudos para fazer. E a pessoa liga, diz, pastor, estou precisando falar com o senhor. Diz, não, vou ver aqui na minha agenda quando é que você pode vir. Diz, não, pastor, é agora, é urgente. O pastor não esperou, pode vir, meu irmão, 15 minutos ele estava lá. E ele contou isso aí, minha esposa está tendo esses sentimentos, ela está pensando e tramando a morte do nosso bebê. Ela está confusa, ela está triste, e ela pensou até em se matar depois, pastor. O pastor, então, automaticamente pensou em 2 textos. Mateus 7:1, né, que diz, não julgueis para que não sejais julgados, né, porque com a força, o espírito ou a proporção que julgares, vocês também serão julgados. E a ideia é, eu não vou espalhar logo aqui um julgamento para essa mulher que está atormentada. Eu não vou ser rápido para tomar um juízo diante da situação dela. A situação é grave. E ele lembrou também do texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, o pastor leu esse texto para a mulher, de 1 Coríntios 10 e 13, e disse, eu sei que você está sofrendo. E talvez ela pensou, o marido pensou, junto com ela, eu acho que o pastor vai dar aqui um conselho agora para nós, vai dar uma repreensão, vai vir mostrando que os nossos pecados. Qual foi a atitude do pastor? Ele pensou, ela está extremamente aflita, extremamente frágil, ela está precisando de cuidado, e eu vou trazer uma palavra para ela de esperança nesse momento triste. 1 Coríntios 10 e 13. Eu sei que está difícil, mas saiba, Sara, saiba, Clark, que não sobreveio tentação que fosse sobre-humana. Mas Deus é fiel, Ele não vai permitir que você seja tentado além da sua força. E vai te prover livramento, e você vai conseguir suportar se você confiar no Senhor. Ele começou dizendo isso. E aquela mulher, então, começou a chorar. Mas agora, de alívio, porque o seu pastor tinha trazido esperança para o coração dela, que estava quebrantado, que estava sofrido. O pastor, então, logo depois disso, pensou no caso de Elias, que diante de um momento muito difícil, Deus trouxe para ele o quê? Sono, o tratou com sono e o tratou com comida, com alimento. E ela não estava comendo bem, no caso dela não foi aí uma hiperfagia, não foi
um apetite, uma hiperorexia, um apetite elevado. Foi uma hiporexia, uma anorexia. Ela não estava querendo comer. E o pastor automaticamente disse, eu vou ligar aqui para algumas pessoas. Ligou para o grupo de apoio da igreja, irmãs que serviam comida para pessoas que estavam no período pós-parto, no período de doença. E ela já tinha sido servida, mas o pastor disse, eu quero que você sirva Sara e Clark por mais 2 semanas, trazendo café, almoço e janta para esse casal. E você, Clark, você, marido, você vai pedir um afastamento da empresa, vai pedir uns dias de folga e vai ficar ao lado da sua esposa. E você, Sara, você vai dormir, você vai descansar e você vai comer. A hora que as irmãs levarem a comida, você vai comer. Você está precisando alimentar o seu corpo, você está precisando descansar o seu corpo que está doente. Fizeram assim. Passou-se uma semana e eles voltaram e o pastor viu a alegria no rosto do casal. Havia melhorado. Mas antes disso o pastor disse, procurem um médico. Naquela primeira sessão, disse, procura também o seu ginecologista e veja o que é que ele vai dizer. E ela seguiu a orientação do ginecologista, procurou um psiquiatra. Esse pastor, ele não gostou da atitude porque ele tem um posicionamento mais incisivo. Ele acha que o psiquiatra é uma última alternativa. E ele achou que naquele momento poderia tratar diretamente apenas com comida e com sono. Bom, no livro ele não deixa claro se ela fez o tratamento psiquiátrico, mas a verdade é que ela foi tratada com comida, com sono, com amor da comunidade. Ele disse para a mulher dele, o próprio pastor, você vai lá e vai ajudar também a Sara, levando palavras de conforto. Só que na próxima sessão, quando Sara volta, ela está triste. Olha, será que eu não tenho condições de cuidar do meu próprio filho? Então eu queria que o senhor me ajudasse. Eu não quero que as pessoas cuidando do meu filho sempre. Porque aí o marido é quem estava fazendo a criança dormir, justamente para quê? Para que aqueles desejos de morte não tomassem conta novamente da mãe e ela fosse lá e matasse a criança. Então, o marido é quem estava tomando de conta. Na hora de amamentar, levava a criança lá até a mãe. Depois pegava a criança de volta. Aí disse, eu quero meu bebê agora mais tempo comigo. E passou, mas sempre assistido por uma irmã ou pelo esposo. Chegou um tempo, então, que o pastor, depois de 3 semanas, disse, agora está na hora de sondar o coração do casal. Primeiramente, ele esperou o casal se estabilizar, melhorar um pouquinho, e aí ele chega com uma palavra, diz, Sara, me conte, como você começou a sentir esses desejos? E ela começou a relatar. Eu já estava alguns dias cansada, com sono, e o meu marido cochilando, roncando, e eu tendo que segurar o bebê. Eu fiquei extremamente chateada, porque ele passou a responsabilidade toda para mim. E eu fui desenvolvendo ira e raiva no meu coração. O pastor depois chama o marido em particular, o Clark, e diz, Clark, quer dizer então que você dormia enquanto a sua mulher estava cuidando do bebê sozinha? E aquilo atingiu profundamente o orgulho do marido. Porque ele não queria que a mulher contasse aquilo. Porque ele não queria que essas questões que ele achava que estavam encobertas não fossem reveladas ao seu pastor. Mas a mulher foi lá e revelou. Na hora que você é pego no seu pecado, você fica extremamente chateado. Na hora que o seu pecado é publicado para as pessoas, você fica extremamente chateado. Mas aí você vai querer ficar pecando escondido o resto da vida? Não é a nossa atitude de cristão. A gente precisa ser chacoalhado e abandonar o pecado. E aí, Clark teve exercícios de confessar o seu pecado à sua esposa, a esposa a parte de confessar o seu pecado ao marido, de pedirem perdão a Deus, cada um pelos seus pecados, e o casal voltou. O esposo parou de dormir mais e ficou mais tempo cuidando da criança, e ali então, naquele entendimento mediado pelo pastor, o casamento e a esposa voltou a si e perdeu aqueles sentimentos. Então, um caso de depressão pós-parto, cuidado por um pastor que foi eficazmente atendido e resolvido. Bom, eu quero terminar com algumas palavras. Primeiro, você tem depressão, você tem tristeza, consulte o seu pastor. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para o pastor que é sábio, para o pastor que é alguém que pode te ajudar, pode, a partir das Escrituras, te trazer esperança, falar para o seu coração. Mas, às vezes, você
tem alguém mais chegado. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa. Você tem um confidente. Confessa essas angústias do teu coração ao teu confidente. Não guarda para si isso. Né? Às vezes você tem mágoa no coração e não está querendo deixar aquilo evidenciar-se. Você está querendo esconder a mágoa. Confessa a Deus a tua mágoa. Abandona a mágoa porque alguém te fez mal no passado e hoje você olha atravessado. Perdoa aquela pessoa. A falta de perdão também pode desencadear um processo de depressão. Segundo, além de procurar o pastor e deixar-se ser exortado pela palavra de Deus, procure ter uma alimentação mais saudável. Eu falei ontem da minha mãe. Eu fiquei extremamente chateado quando ela me proibiu do refrigerante, né? Me proibiu de comer carne gordurosa, só coisa que eu gosto. Né? Mas aí a pergunta é, você vai ficar sendo então orientado pela sua mãe pelo resto da vida? Você precisa da sua mãe? Né? Será que ainda não está na hora de criar maturidade o suficiente para saber o que se deve ou não se deve comer? E cada um sabe o que deve comer. Talvez tem diabéticos aqui que controlam um pouco a glicemia e diz, hoje eu vou dar uma extravasada aqui um pouco no refrigerante. Talvez tem hipertensos aqui que controlam a pressão, diz, hoje eu vou pegar uma carnezinha salgada, é só hoje mesmo. Né? E esse diazinho se transforma em 2, em 3, daqui a pouco está comendo sal o dia todo. E vai chegar no hospital com uma crise hipertensiva, como muita gente chega. E eu pergunto para os pacientes, ele diz, doutor, eu não estava fazendo dieta nenhuma. Doutor, não estava fazendo dieta de glicose, de açúcar, de sal, de nada. Então, você sabe e conhece o seu coração. Mude hábitos alimentares. Se desafie, né? E aí eu não posso nem falar isso, porque eu não me desafiei ainda quanto a isso. Mas nos desafiemos, então, confessando o meu pecado, a praticar exercício físico. O exercício físico é uma bênção na vida daqueles que o praticam. E o adágio diz, médico, cura-te a ti mesmo. E eu não tenho me cuidado. Como é que eu posso dar um conselho para um paciente procurar exercício físico se eu mesmo não procuro? É sinal que eu não estou preocupado comigo. É sinal que eu não estou valorizando o templo do Espírito Santo. É sinal que eu estou vulnerável. Uma caminhada, academia. Comecei 2 dias, né, eu e minha família. 3º dia eu desisti, né? Tava as pernas tudo doídas. Né? Perna, braço, digo, rapaz, eu não vou mais não. O negócio é difícil aqui. E aí desisti. Mas, ou o malefício, eu é que me fiz mal. Então, cuida do corpo, cuida da alimentação, cuida do sono. Faz exames periódicos. Procura o seu médico de 6 em 6 meses para fazer exames periódicos. Se tiver de ir num psiquiatra, vá. Se houver necessidade, aquilo realmente é algo que precisa ter um cuidado de um profissional, vá e ouça, e avalie, e tome uma decisão. Mas não deixe a depressão deixar o teu coração amargurado contra a pessoa e amargurado contra Deus. Quando chega na barreira das pessoas, realmente ainda dá para contornar, porque aí eu evito as pessoas. Mas quando isso cria uma barreira contra Deus, que você fica ressentido contra Deus. Deus, o Senhor fez isso contra mim. O Senhor não gosta de mim. O Senhor não me ama. Quando chega nesse nível, está na hora de você se arrepender de uma maneira muito contundente. Porque a pessoa que você mais precisa é Deus. E é Ele quem pode trabalhar no teu coração para curar emoções. Lloyd Jones, pregando a palavra, teve relatos de crentes e mais crentes que se moveram e melhoraram a sua vida por meio da pregação da palavra de Deus. E ele pesquisava sobre antidepressivos. E ele pesquisava sobre algumas doenças. E quando tinha um crente que ele via necessidade, ele era médico, ele disse, vá no psiquiatra. E alguns crentes na igreja dele tomavam medicações. Na época, já na década de 60, já havia alguns antidepressivos. Né? Mas ele procurava, primeiramente, sondar o coração. Pergunta que fica, você tem sondado o seu coração? Pergunta que fica, quando a tristeza chega, você olha lá para o íntimo e pergunta, por que ela tem chegado? Há pecados ocultos aqui a serem confessados e deixados? Há uma indisposição contra Deus que precisa ser quebrantada e eu preciso voltar-me a Deus? Há algum irmão que eu machuquei, ou que foi magoado por mim, ou que me magoou, que eu preciso chegar até ele e confessar? Faça isso.
E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a suportar a aflição da depressão. No meio de um tratamento psiquiátrico ou psicológico, ou sem o tratamento psiquiátrico e psicológico. É lógico, quando há necessidade, eu estimulo. Vá. Vá. A doença mal maior precisa ser tratada, precisa ser cuidada com antidepressivo, e muitas vezes. Mas às vezes não. Estatísticas dizem que 70% dos pacientes se curam sem o uso dos antidepressivos. Mas às vezes sim. Quem é que vai determinar isso? É o profissional da saúde. Enquanto isso, você confia em Deus e procura orientação pastoral e médica. E o Senhor há de te sustentar no meio da tristeza que abate a tua alma. Que Ele nos abençoe. Eu chamo o pastor Carlos aqui para dar continuidade.